Olá, tudo bem? Eu sou Robson Júnior, bem-vindos ao nosso espaço virtual, o nosso canal de YouTube. Se você gostou e se você tiver amigos que nos acompanham, que você conhece, que acompanham, que você sabe que ouvem também a rádio, passa adiante. Basta colocar Robson Júnior na rede. Pronto, Robson Júnior na rede e você encontra todos os meus conteúdos, gente. Sabia disso? Eu tenho um canal no Spotify, tenho esse aqui, tenho o Instagram, tenho o Facebook e YouTube. Tudo é Robson Júnior na rede. Não é Robson JR, não, Robson Júnior, por extenso, na rede, tudo junto. E nós estamos nesses dias, né, contando um pouco da história do menino Robson que virou o Alberto, que depois virou Robson Júnior. E contando um pouco dessas influências que foram acontecendo ao longo desses anos e o que isso foi influenciando e a própria influência depois das pessoas, porque os ouvintes também me influenciaram e continuam me influenciando. Eu vou voltar de novo lá na infância e adolescência. Eu não sei se você já ouviu falar de sonambulismo. Eu fui sonâmbulo até boa parte da adolescência. E paguei micos históricos. Minha mãe, numa das vezes, ela disse que eu, no meio da noite, pegava a minha rede, a gente dormia em rede, não dormia em cama, eram redes, né? E até hoje eu gosto de redes. Então, o que acontece? Ela disse que eu acordava e todo mundo acordava, eu estava andando, embalando a rede de um lado para o outro e cantando uma música que era sucesso de época. Dominique, Nique, Nique, vou andando pela estrada e as aves responder. Dominique, essa música é uma canção da minha infância, gente. Tem gente que vai se lembrar de Dominique. Primeiro, ela era uma versão francesa, depois ela teve uma versão em português. Então eu fazia isso, eu fui sonâmbulo durante a infância e acordava muito. Agora, o grande perigo meu, e uma das vezes eles tiveram que sair atrás de mim, porque às vezes, se você despertar um sonâmbulo assim, de repente, às vezes ele fica meio atordoado sem saber onde está, que dia é, dá um apagão assim danado. E uma vez, certa vez, eles disseram que eu comecei a me movimentar, andei pela casa, conversava, falava muito, e aí eu abri a porta e eles me seguiram. Abriram a porta, eu descia, nós tínhamos uma calçada alta, e quando foram me apanhar, eu já estava assim a mais de 300 metros de casa. Aí eles foram, seguraram minha mão devagarinho, eu acordei, foi assim meio, eu não me lembro disso. Foram eles que me contaram essa história. Eu não sei se alguém tem filhos sonâmbulos, né? Mas eu vivi essa experiência. Bem, há um momento da minha vida em que eu vivi uma série de coisas que para alguns será meio estranho falar. Para mim, eu ainda pensei muito de falar dessas histórias. São histórias que eu considero de um realismo fantástico. São coisas que eu não consigo responder direito, eu não consigo dar nome para essas coisas. Eu não consigo dar nome, mas foram coisas que aconteceram comigo e que aos poucos elas foram sendo contadas para mim. Uma das coisas que aconteceram comigo aconteceram lá pelos meus 13 anos de idade. Meu pai é pescador e eu era louco para seguir, para pescar igual meu pai. E eu me lembro de meu pai olhar bem para mim e eu seguindo ele, ele andando na direção da maré, ali no, onde hoje você passa e passa por cima, pela tal da Quarto Centenário, ali a gente tinha canoa, ali meu pai descia o rio para pescar, o Rio Anil. Ali já foi muito bom de peixes, nossa, peixes incríveis que a gente... Eu pesquei muito de linha naquela região ali, levava meu radinho, ah sim, eu levava sempre o rádio era meu parceiro. Eu me lembro quando a mulher do Roberto morreu, Anice, e eu ouvi no rádio que estava exatamente na canoa onde eu estava pescando. Eu tinha amarrado a canoa no mangue e estava pescando, porque existe um tipo de coisa que tem na maré que chama tamaru. Parece um camarãozinho, só que ele é ótima isca para a gente botar no anzol, que ele encaixa direitinho no anzol. E eu tinha ido muito cedo, peguei os tamarus, botei lá numa latinha e botei o rádio ligado. Olha só, o rádio era meu companheiro sempre. E eu botava o rádio ligado e fiquei ouvindo o Roberto Carlos, aí eles falando, a Anice, tinha morrido a Anice, era, né, a esposa do Roberto Carlos, a primeira, e ela acabou morrendo de câncer. Pois bem, eu ia para ali e fazia essas coisas. Pois bem, então, numa dessas vezes que eu fui, mas eu fui com meu pai, a gente foi sem canoa. Ele me atravessava porque eu não sabia nadar.
Eu não sabia, só fui aprender a nadar depois desses episódios aí que eu vou contar. Aí então eu fui para lá, gente, e atravessei com meu pai. Depois, como terminou a pescaria, nós estávamos do outro lado. Quem chega no Sara e olha para o lado direito, para frente e para o lado direito, ali naquela região tem um grande poção, mas é poção que é, sabe, colocando 3 homens você não alcança o fundo. Pois bem, meu pai precisava atravessar com o paneiro, ele tinha pego muito peixe naquele dia, e com a tarrafa. Ele disse, olha, eu vou atravessar, levar o peixe, a tarrafa do outro lado, e você fica me esperando. Eu entendi, você vem me acompanhando, pronto. Aí meu pai começou a nadar, e foi embora nadar, e eu fui andando. Eu não dei nem assim uns 6 passos e caí no buraco, no fundão. E fui afundando, gente. Aí vem o mistério, que até hoje eu não entendo direito. Eu só vou contar para fazer registro. Eu simplesmente fui para o fundo. Ora, para o meu pai atravessar e voltar, ele gastaria mais de 6 ou 7 minutos, gente. Para ir e voltar. Porque nadar de lá para cá era contra a maré. Aí eu fui para o fundo, gente. Aí tu diz, vem cá, mas tu foi te afogando? Não. Eu fui, me lembro muito bem de sentar no fundo. Você pode achar que é história de pescador, mas aconteceu comigo aos 13 anos. Eu fui para o fundo, sentei-me lá no fundo e comecei a olhar para o alto. E olhava para tudo, não vi nada diferente, não vi peixes. Não, o que eu percebi, a única coisa que eu me lembro, é de o sol, aqueles raios solares, invadirem a água e dar umas imagens tão bonitas. Eu não ouvia sons, eu não me sentia afogado, eu me sentia como se eu estivesse no meu ambiente aqui fora, respirando tranquilamente. Isso durou mais de 5 ou 6 minutos, gente. Eu fiquei lá embaixo e fiquei naquele fundo do rio. Me lembro, eu estava sentado no fundo do rio. Eu passei mal depois, quando meu pai me tirou de lá. Quando meu pai me levantou, ele disse que quando ele olhou para lá, que ele não me enxergou mais, ele veio nadando o mais rápido que pôde, mergulhou mais ou menos no local, começou até que me puxou pelo braço. Se perguntarem o que foi aquilo, eu não faço a mínima ideia. Só quero dizer para vocês que eu não senti como se eu estivesse me afogando. Pelo contrário, é como se eu estivesse no meu ambiente aqui de fora, respirando tranquilamente. Esse é um mistério dessa história, né, dessas histórias desse comunicador. Depois a gente conta mais. Até o nosso próximo encontro.